Oi, tudo bem? Aqui é a Camila de novo. Hoje eu trouxe um assunto bastante interessante para a gente pensar. Na verdade, é uma dica muito prática sobre aquilo que eu sempre converso aqui com vocês em relação aos distúrbios de sono e o quanto que isso pode influenciar, né, na nossa terapia, aí, seja ela qual for, com os pacientes, isso pensando na atuação dos profissionais de saúde. Então hoje é uma dica, né, que eu vou passar para você, que são as perguntas de anamnese, né, para você incrementar um pouco mais a tua anamnese com os teus pacientes. Então, se você até hoje não sabia o que perguntar em relação ao sono, né, ou nunca tinha pensado sobre isso, acho que você vai se beneficiar bastante desse conteúdo. A minha tentativa aqui não é te ensinar a fazer anamnese, né, não é te passar um protocolo completo de anamnese, até porque eu acho que as nossas anamneses, elas são bastante específicas para os fins que a gente tem, né. Então, a anamnese do TO, ela é diferente do psicólogo, que é diferente da do físio, embora, né, a gente vai abordar os campos da vida do sujeito de maneira geral, em todos os contextos aí, mas não é o meu objetivo, né, te ensinar a fazer anamnese, mas sim complementar a anamnese que você já faz, né, com os teus pacientes, para que você possa, a partir de agora, começar a abrir essas caixinhas, assim, e identificar se talvez o teu paciente pode ter aí uma queixa, um distúrbio de sono ou algo que demande a tua preocupação e o teu encaminhamento em relação a isso. Então, a gente vai começar perguntando objetivamente para o paciente: você tem alguma queixa em relação ao seu sono, né? Como é que você caracterizaria a tua noite de sono? Você está satisfeito com isso? Você gostaria de mudar alguma coisa? Você acha que você dorme bem? Você acha que você não dorme bem? Esta pergunta, ela é muito subjetiva, né? Mas é importante para a gente tentar estimar como é que o paciente está entendendo a sua própria noite de sono e se de fato ele está satisfeito com isso ou não. Tá bom? Se o paciente disser, sim, eu tenho uma queixa, eu não gosto de como, né, minha noite está acontecendo, eu não consigo dormir direito, eu tenho isso, tenho aquilo, né? É importante a gente perguntar desde quando, né, isso acontece, como é que isso começou, se tem um período que marca o início desse sintoma, se é desde o começo da vida dele, se é desde que ele ganhou peso, por exemplo, o paciente vai falar, eu durmo bem, mas eu ronco muito, né? Então, desde quando que isso aconteceu? Enfim, então a queixa, né, se existe a queixa, desde quando essa queixa tá lá e o que marca o começo, né, dessa dificuldade. Essa pergunta ela é importante para os pacientes que vão apresentar insônia, porque às vezes eles têm o marcador certinho, assim, do momento da vida em que a insônia começou. E aí a gente começa a conseguir relacionar esse dado, né, do começo do sintoma da insônia com alguma dificuldade mesmo na vida dele, né? E isso pode ser motivo de terapia depois, principalmente para quem trabalha com psicologia, tá? Em relação ao sono, então, aos hábitos de sono, né, ao dormir do paciente, é importante a gente perguntar, além da qualidade, se ele está satisfeito, como é o ambiente, né, de sono dele. Então, se o paciente dorme sozinho, se ele dorme acompanhado, né, isso é um dado importante também. Às vezes, o paciente não tem nenhuma questão, nenhum distúrbio de sono, mas ele sofre com o distúrbio de sono do outro. Então, às vezes, o companheiro ou a companheira, né, tem uma apneia, apresenta um ronco aí que impacta na qualidade de vida do teu paciente. Aí a gente também tem que trabalhar com essas famílias, enfim. Então, perguntar como é o ambiente de sono, né? Então, se tem silêncio, se tem baixa luminosidade, se tem alguma coisa que atrapalha o sujeito. Tem pacientes que são muito sensíveis, até aquela luzinha ali da televisão, né, pode atrapalhar o sono do paciente. Então, é importante a gente perguntar sobre o ambiente. A rotina de sono, então, o horário de deitar, o horário de dormir, o horário de acordar e o horário em que levanta da cama. Como assim, Camila, o horário de deitar e de dormir? É diferente, né? O horário que o paciente deita para dormir é um e o horário que ele efetivamente dorme é outro. Isso é importante para a gente ver a latência de sono, que é o tempo que ele fica, né, esperando o sono dele chegar, que pode configurar uma dificuldade também se esse tempo for aumentado, tá bom? Então, a mesma coisa acordar e levantar. Às vezes o paciente acorda cedo e fica na cama um tempão, né, enrolando ali até levantar, ou esperando o sono dele, né, voltar, enfim. Então, esses dados são importantes para quem for trabalhar em terapia depois com esses pacientes, tá? Então, horário de deitar, de dormir, de acordar e de levantar. Atividades durante o sono. Então, a
acorda, né, e levanta muito para ir ao banheiro, né? É um paciente que se movimenta muito, o que acontece durante o sono? E se ele não estiver dormindo no horário em que ele deveria estar dormindo, o que é que ele faz, né? Ai, quando eu não consigo dormir, eu vou arrumar os guarda-roupas. Ai, quando eu não consigo dormir, eu vou assistir televisão. Então, o que é que esse paciente faz nesse momento em que ele devia estar dormindo e não está, por algum motivo, tá bom? Quando o paciente fala, eu tenho insônia, né? É importante a gente já tentar entender se ele tem uma insônia inicial, uma insônia de fim de noite ou uma insônia de manutenção. Se você não conhece esses termos, né, o meu primeiro vídeo aborda detalhadamente esses 3 tipos e aí vale a pena, né, voltar lá, porque eu já falei sobre isso. Bom, outras coisas que a gente precisa perguntar. Paciente ronca, né? Se ele ronca, como que é o ronco dele? É um ronco alto? É um ronco baixo? É um ronco interrompido? Ele ronca em todas as posições que ele dorme? Ou só ronca se estiver de barriga para cima? Ou quando ele vira de lado ele não ronca mais? Ou só ronca quando tá muito cansado? Tem essas coisas, né? Então, assim, importante a gente entender disso também para poder orientar. O paciente, né, me disse, Camila, que ele só ronca quando ele toma bebida alcoólica. Isto é comum também, né? Então, a gente precisa entender disso para poder ajudar esse paciente. Se o paciente tem apneia, né, eu vou detalhar isso mais para frente, mas apneia são paradas curtas, né, de respirar durante a noite. Então o paciente tem interrupção de fluxo respiratório durante a noite e aí alguns pacientes, a grande maioria deles vai, né, retomar o fluxo de ar aí com uma expressão, né, comportamental bastante clara, assim, para quem está do lado, né. Então é importante a gente perguntar se tem apneia, né? Se dura muito tempo, se é rara, se é só às vezes, se é toda noite, se é muito, né? Pra gente poder encaminhar esse paciente até para uma ajuda médica, porque ele deve precisar disso. Movimentações, né? Então, movimenta os membros inferiores, movimenta os membros superiores de maneira, né, bastante característica. Tem alguma característica ao movimento? Então, perguntar se tem, né, algum comportamento durante o sono que o companheiro, né, quem dorme junto, percebe, ou até o próprio paciente também percebe. Se tem cãibra, né? Cãibra pode, se for uma... Derrubei tudo aqui. Se for uma questão constante, né? Então, se o paciente tem muita cãibra, pode ser considerado um distúrbio de sono também, se isso atrapalhar a qualidade do sono do paciente. Enfim, outras coisas que a gente pode perguntar é em relação a parassonias, e a gente vai falar disso, né, mais pra frente, mas sonambulismo, né, se o paciente faz xixi na cama, que é a enurese, né, se o paciente tem bruxismo, que é ficar rangendo ou apertando, né, a arcada aqui, e isso traz uma série de problemas também. Se tem alguma movimentação mais característica, se o paciente tem alucinações quando está acordando, quando está iniciando o sono, né? Se o paciente tem sonhos muito vívidos e atua esses sonhos, então a gente precisa perguntar qualquer variação, qualquer comportamento atípico, qualquer coisa que a gente precise conhecer do sono desse paciente. Em relação aos sonhos também, né, é importante a gente entender se o paciente tem muitos pesadelos, se sonha muito, se não sonha, né? Na verdade, todo mundo sonha, a questão é que às vezes a gente lembra, às vezes não, né, do que a gente sonha. Então, qual é o conteúdo desses sonhos e também a recorrência, né, e quantidade desses sonhos. E as condições, né, desse paciente durante o dia. Então, tem cansaço, tem sonolência, tem fadiga, é um paciente que experiencia o que a gente chama de cataplexia. O que é isso? É a ausência de tônus muscular. Então, é um paciente que está vigil, né, ele está acordado e aí ele pode ter um evento de cataplexia, ele perde o tônus e junto com isso ele pode ter um episódio de sono também, uma situação bastante atípica, mas que a gente precisa perguntar para o paciente, tá? Além disso, é importante a gente sempre, né, e imagino que todos os profissionais de saúde em suas anamneses já abordem isso, né, se tem alguma dificuldade aí sensorial ou alguma dificuldade neurobiológica ou alguma dificuldade fisiológica, né, também em relação ao sistema respiratório, né, se tem alguma questão, se já passou por cirurgias anteriores, enfim. Aí as nossas anamneses habituais também vão trazer dados que vão incrementar, né, o nosso raciocínio clínico sobre isso. Pensando nessa questão, né, da qualidade do dia do paciente, o quanto de sonolência esse paciente
pode apresentar. Eu vou deixar também aqui embaixo um link para uma escalinha que a gente avalia sonolência excessiva diurna, tá bom? Que é uma escala que pode ajudar a gente a dar um rastreio, fazer um rastreio, né, do quanto que, né, o funcionamento diário do paciente pode estar impactado por uma qualidade de sono ruim ou uma quantidade diminuída de sono ou algum outro transtorno de sono que esteja desfuncionalizando o teu paciente, tá bom? Por hoje é isso. Espero que você, se você não fez essas perguntas ao seu paciente no começo do seu trabalho com ele, você pode voltar e fazer agora, ou para os teus próximos pacientes, não esquece de incluir estas perguntas na anamnese, porque elas podem abrir caixinhas bastante importantes e fundamentais para o nosso raciocínio clínico, tá bom?